E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57:14. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal. Programa Peregrino, todas as quintas-feiras das 21 às 22 horas. Compromisso com a verdade. Acompanhe pelo YouTube, Facebook e blog. Ministério Restauração de Verdade, de José Luiz Fagundes. Efésios 2, verso 8 e 9, que diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, louvado seja o nome do Senhor. E cabe, dentro desse contexto, o título que nós colocamos nessa mensagem: se eu sou bonzinho, serei salvo? Porque muitas vezes, diante de um evangelismo, ou diante de uma conversa com alguém sobre Jesus, é comum ouvirmos alguém dizer: mas eu não faço mal para ninguém, por que eu tenho que ir para Jesus? Se eu não defraudo, se eu não adultero, se eu não sou mentiroso, se eu sou honesto, por que eu preciso ir para Jesus? Então, diante desse título, diante desta frase, se eu sou bonzinho, serei salvo? Uma questão, não é verdade? Muitos pensam que sim. Haja visto, existe até doutrinas por aí que a justificação para a salvação é através das obras. E vamos ver então, à luz da Bíblia, onde queremos citar este versículo, Efésios 2, 8 e 9, Romanos 10, versículo 9 e Isaías 64, versículo 6. Muito bem. Primeiro diz a Bíblia que é pela graça. Ora, se eu sou salvo pela graça, eu logo entendo que já de antemão eu recebo alguma coisa que eu não merecia, que eu recebo alguma coisa de Deus, eu recebo um presente de Deus. E quando você olha que é pela graça instaurada por Jesus, pela obra da cruz do Calvário, logo nós entendemos que é impossível o homem ser salvo a não ser através da obra do Calvário. Diz a Bíblia ainda: porquanto pela graça sois salvos. Ora, salvo. Para ser salvo, você tem que confiar em alguém. Para ser salvo, você tem que entregar a sua vida, nas mãos de alguém. Alguém vai salvar. Então a Bíblia está falando que é pela graça que somos salvos, através da fé. Ora, se Jesus, sendo Deus, se destituiu da glória e se entregou por nós, ele se entregou por nós, eu também devo me entregar a ele, devo me entregar a Jesus, eu devo entregar a minha vida àquele que se entregou por mim primeiro, porque não existe outra filosofia eficaz, não existe outra filosofia que sobrepuja a da cruz, através da vida de Jesus. E ainda diz a Bíblia que o instrumento para a salvação é a fé, aquela palavra de 2 letras, fé. E isso não é para muitos, é para poucos, porque quando se entende o conceito da cruz, é preciso exercer uma confiança tal, aleluia, capaz de que aconteça algo que nunca havia acontecido. E o nome disso é fé. O que acontecer que não havia acontecido? Ser salvo, ter paz quando não se tinha,
ter confiança da salvação quando não se tinha. E só é possível através da graça que Jesus nos dá. E vem através do instrumento chamado fé. Nós podemos falar um pouquinho de fé, tipo, alguém coloca sua confiança no dinheiro, fé no dinheiro. Alguém coloca sua confiança na sua posição, fé na sua posição. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele olha só para o autor e consumador da fé, chamado Jesus. Ele, Jesus, é o seu Salvador. Ele deposita a sua confiança em Jesus. Ele deposita a sua fé em Jesus. Isso é para poucos, porque na hora da adversidade, muitos sucumbem. A quarta situação, ainda no versículo de número 8, salvação não vem dos homens. Aleluia. Ela vem para os homens, por Jesus. A salvação veio de Deus para a terra. A salvação foi dada pelo Pai. O Pai entregou o unigênito, aleluia, para morrer e ressuscitar por mim e por você. A salvação vem de Deus, é dom de Deus, não é dos homens, é dom de Deus para os homens. A quinta coisa, ainda no versículo de número 8, dom, presente de Deus. Nós não éramos merecedores, mas o presente de Deus nos dá condições de alcançarmos a nossa salvação. E é somente através de Jesus. Não adianta querer inventar, não adianta querer criar alguma outra doutrina fora a doutrina do Evangelho, fora da Bíblia, porque a Bíblia toda ela é cristocêntrica, o centro é Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser a última bolachinha do pacote, não adianta impressionar ninguém. A salvação vem através da cruz, onde o nosso Jesus morreu e ressuscitou. O projeto da cruz, o conceito da cruz em Jesus é que nos garante a salvação quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Versículo 9. A salvação não vem pelas obras. Imagine se fosse pelas obras. Algum abastado, alguém que tivesse muitos bens, poderia encher aí uma carreta de alimentos e levar em uma favela, ou levar em uma tribo indígena, ou levar a uns desfavorecidos, e através das suas obras ele alcançaria a salvação, entraria no céu, irmãos, dizendo: olha, tal dia eu levei uma carreta para alguém que estava precisando de cesta básica, eu levei suprimento para alguém que necessitava, aleluia. E aí aquele indivíduo iria se gloriar pelo que fez. Mas a salvação não é por aquilo que nós fazemos. A salvação é, aleluia, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Fora Ele não é salvação pela obra, porque senão haveria uma competição. Aleluia. Haveria uma competição desenfreada. Quem iria fazer melhor? Quem faria maior? E certamente descartariam, aleluia, o conceito da cruz. Não, eu não me salvei por Jesus, eu me salvei por mim mesmo. Olha que absurdo. Para ser salvo, tem que ser eliminado o orgulho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ninguém vai se salvar pelo que faz, porque fazendo somos orgulhosos. Eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso.
Não, senhores, a salvação vem pela cruz, vem por Jesus. Fora dele, as obras não falam, as obras não salvam. Aleluia, até que elas possam até falar até alto, mas se não tiver aceitado a Jesus, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor, não tem como salvar-se. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 10, verso 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha quanta informação nesse versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Primeiro, falar, não se calar, manifestar-se diante dos homens a fé que tem em Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não ser cristão agente secreto, que ninguém sabe quem é cristão e quem não é. Não. Ser cristão de verdade, aquele que confessa Jesus, aquele que fala de Jesus aonde quer que esteja, sem medo de retaliação, sem medo de perder emprego, sem medo de cara feia, aleluia, mas aquele que confessa com a boca, aleluia, esse vai ser salvo. Segunda coisa, se confessares com a tua boca que Jesus, significa confessar o Mestre Jesus. Confessares que Jesus é Senhor. Se confessares que Jesus é Senhor. Ora, indo lá para a etimologia da palavra Senhor, logo nós entendemos que aquele que é chamado de Senhor está acima de quem o chama de Senhor. Quando alguém recebe o título de senhorio, este é maior do que aquele que está falando com ele. Senhor, no caso de Jesus, supremo. Reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que Jesus é todo-poderoso, reconhecer que Jesus é Deus, soberano, absoluto, aleluia, e que cumpriu a obra ali naquela cruz. Terceira coisa, crer no coração. Ora, se a Bíblia está dizendo você quer ser cristão, então você tem que falar de Jesus. Você quer ser cristão, então você tem que confessar que Jesus é o teu Senhor. Você quer ser cristão, então viva o conceito da cruz. Viver o conceito da cruz é entender tudo que Jesus significa, tanto para você que confessa, como para os outros que ouvem. Dessa forma, aleluia, nós acreditamos em nosso coração. Profundidade de entendimento. Entender no sentimento quem é Jesus. Aleluia. E a quarta coisa, no versículo 9 de 10 de Romanos, aleluia, acreditar que Deus o ressuscitou. Já falei aqui que acreditar que Deus ressuscitou Jesus é a maior dificuldade de toda a humanidade. Aqueles que não creem que Deus ressuscitou Jesus, aleluia, falam. Aqueles que sabem que Deus ressuscitou Jesus e não aceitam, se calam, se omitem. Mas o verdadeiro cristão, além de acreditar que Deus ressuscitou Jesus, ainda fala que Deus ressuscitou Jesus, que essa é a maior obra já feita na face da terra. Deus ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou e o nome dele foi glorificado. Aleluia. E ainda termina a Bíblia dizendo no versículo 9 de 10 de Romano, e será salvo. Você tem que confessar com a boca, você tem que dizer que Jesus é Senhor, você tem que crer no seu coração, crer que Deus o ressuscitou. Diante de tudo isso, aparece o verbo sendo pronunciado para frente, lá na frente. Será. Existe uma condição, que é o ato de ser qualificado. Você só será salvo se viver
falando de Jesus, se viver dizendo que Jesus é o teu Senhor, aleluia, se crer no seu coração e se acreditar de verdade que Deus ressuscitou Jesus, aleluia, significa dizer que a sua crença começa quando você confessa e vai até o fim da sua caminhada. Não adianta ser bonzinho. Não é simplesmente ser bonzinho para ser salvo. Não, senhores. Tem que viver uma vida de piedade, arrependimento, mudança de atitude. Até chegar lá. Será. Está pronunciado lá na frente o verbo. Para uma condição de que se permanecer, será salvo. Lá em Isaías 64, verso 6, apenas a parte A. Ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos nós estamos impuros. O profeta Isaías está falando essa situação. Somos impuros. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapo de imundícia. Respondendo o título da pregação, se eu sou bonzinho, serei salvo. Eu quero te dizer, continue bonzinho, mas aceite a Jesus como seu Salvador e você verá o que Deus pode fazer pela tua vida. Ser bonzinho somente não irá resolver, porque todos os nossos atos perante Deus são considerados como trapo de imundícia. Aleluia! Para que o homem não se orgulhe, para que o homem não se auto-justifique, Deus deixou o critério, Deus deixou o método, a regra, somente através da cruz, projeto da cruz, conceito da cruz, Jesus, somente através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Outra e qualquer filosofia, ideologia, credo, aleluia, não salva, aleluia. Primeira coisa que entendemos aqui em Isaías 64, verso 6. Sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Pobre, rico, preto, branco, alemão, amarelo, índio. Aleluia. Doutor, leigo. Aleluia. Médico, juiz, pedreiro. Não há acepção de pessoas. O caminho é olhando para a cruz através de Jesus. Segunda situação, todo mundo impuro. Terceira, nossos atos de justiça. E aí eu pergunto para você, quem não falha? Quem não erra? E nós estamos acostumados a julgar os outros pelos pecados que são diferentes dos nossos. Porque todos nós somos falhos. Não há quem não erre nesta terra. Todos nós não conseguiremos nos justificar perante Deus. É por isso que nós precisamos ir lá na cruz aceitar a Jesus. Aleluia. Ser perdoado, se arrepender praticamente todos os dias. E todo dia mudar as suas atitudes. Ser bonzinho para ser salvo. Ser bonzinho para ser salvo é uma condição de confiar nas próprias obras. É falho. É uma condição para confiar em si mesmo. É falho. É uma condição para justificar-se. É falho. Não existe ninguém perfeito. É uma condição para olhar para dentro de si e se orgulhar. Ora, Deus jamais dará a glória dele para ninguém, muito menos para si mesmo. Ó, fulano vai se salvar porque fez uma casa para Beltrano. Ciclano vai se salvar porque dá comida para o outro. Não, a salvação é através de Jesus. Tem que ser feitas as obras têm que ser feitas, e tem mais, em Cristo Jesus, na direção dele, quando ele mandar, aí sim, nós vamos ver resultados, senão é jogar conversa fiada. Aleluia. Ora, ser bonzinho para ser salvo é descartar Jesus, é querer salvar-se por outro meio, é procurar um atalho. Aleluia.
Bem, posso ser salvo se eu sou bonzinho? Ora, essa frase sempre ouvimos em velórios, não é? Porque se tem alguém que fica bonzinho de uma hora para outra, é só quando está lá dentro do envelope de madeira, né? Aí todo mundo vira bonzinho, foi morrer, olha aí, era bonzinho, um santo. É assim ou não é? Aleluia. Serei salvo se sou bonzinho? Vou dizer para você categoricamente, continue sendo bonzinho, mas vá para Jesus, aceite Jesus, se arrependa, viva uma mudança de atitude e você verá a glória de Deus. Aleluia. Diga-se de passagem, cristão, aleluia, que procura se justificar pelo que faz na obra do Senhor, não está trabalhando para Deus, está trabalhando para si. Aleluia. Suas obras são como palha, o fogo queima e desaparece. Sabe qual é a obra que vale? É aquela obra que fica, passados os anos, todo mundo fala do que você fez na obra para o Senhor Jesus. Seja bonzinho, corra atrás da sua salvação, somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você conhece alguém que se justifique pelas obras, cite para ele Efésios 6, verso 8, 9, Romanos 10, verso 9 e Isaías 64, verso 6. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Receba essa palavra, em nome de Jesus.